Capítulo 157, Cinzas, Parte 1. Quando Ashes viu as pessoas aparecerem, ela soube imediatamente que eram bruxas. Ela podia sentir a magia em seus corpos, mostrando que Theo não havia mentido. Mas isso não era tudo, ela também poderia determinar as forças deles, especialmente da bruxa que os liderava. Sua magia parecia uma faca afiada, apenas focando nela, ela já podia sentir uma leve dor aguda. Meu nome é Ashes. Estou muito feliz em conhecê-las, irmãs da Associação de Cooperação Feiticeira. As cinzas deixaram a espada de lado e se aproximaram das 4 bruxas para abraçar uma após a outra. Não, ela pensou, as 5 delas. Ashes levantou a cabeça, olhando para o ponto negro que circulava acima deles no céu. Ela não quer descer. Ela age como nossa vigia, a bruxa na frente respondeu rindo. Eu sou Nightingale. Então ela apontou para as outras 3 bruxas. Elas são Scroll, Leaves e Exu. Ela apontou para cima, e a menininha no céu é Lightning. Quando Ashes olhou para Scroll, ela ficou surpresa. A sensação de magia que ela obteve de seu corpo era fraca, parece que seu corpo estava constantemente escondido atrás das nuvens. Conseguir tal sentimento deu-lhe uma grande surpresa, um extraordinário. Ao ouvir sua pergunta, Nightingale ficou curioso. Você consegue ver a mágica? Não ver, mas sentir, explicou Ashes, como seu corpo foi modificado pela magia, o extraordinário pode detectar a forma e o fluxo da magia. Acho que essa irmã deve sentir da mesma maneira que eu. Scroll balançou a cabeça e disse com um sorriso. De fato, permitiu-me encontrar muitos companheiros no vasto mar de pessoas. Você sabe como esses extraordinários são raros. Disse Nightingale. Ouvindo que a preocupação do outro era sobre a frequência de extraordinários, ao invés de o que são extraordinários, Ashes pensou consigo mesma, como seria possível que a Associação de Cooperação de Feiticeiros já tivesse ouvido falar de algo extraordinário? Pela igreja. Afinal, suas habilidades estão afetando diretamente o próprio corpo e, com isso, não são suprimidas pela pedra da retaliação de Deus. Qualquer pessoa que entrasse em contato com o extraordinário era o inimigo número 1 da igreja. Haverá uma bruxa extraordinária para todos os outros milhares de bruxas. Cinzas ainda estava pensando sobre a edição anterior, mas seu rosto ainda era ilegível como sempre até agora, com a adição de Scroll. Eu vi apenas 3 depois de uma pausa por um momento. Ashes perguntou. A propósito, lembro-me de que o nome do líder da Associação de Cooperação das Bruxas era Cara. Como ela está? Ela está morta, Nightingale balançou a cabeça. Ela morreu durante a busca pela Montanha Sagrada. É uma pena. Ashes expressou suas condolências em voz baixa, mas o que ela realmente estava preocupada no momento era que o outro lado não mostrará muita tristeza quando Nightingale respondeu à sua pergunta. Quem é seu novo líder agora? Vamos voltar para a cidade primeiro. Nightingale apenas sorriu. Você vai vê-lo em breve. Eles entraram na cidade como qualquer civil comum, dando a Ashes a sensação de que havia algo errado. Como é possível que as bruxas da Associação de Cooperação das Bruxas possam apenas caminhar pelas ruas enquanto seguram tochas? E o que foi ainda mais inesperado foi que a cidade não estava morta após o anoitecer. Atrás das janelas de papel de muitas residências, ela podia ver o contorno de fogos fracos, como velas acesas. Ouvindo atentamente, ela podia até ouvir muitas crianças lendo em voz alta. As velas, embora esse tipo de item não possa ser chamado de caro, não devem ser facilmente acessíveis com a economia limitada dos civis. Eles não seriam capazes de comprar muitos deles, então eles não poderiam ser facilmente usados. Vendo que a cidade realmente tinha muitos moradores acendendo velas à noite era uma cena incrível para se olhar. Além disso, a julgar pela constante leitura palavra por palavra, todos eles estão tentando ensinar seus filhos a ler. No entanto, uma vez que os outros não mencionaram esse comportamento estranho como uma única palavra, Ashes estava com preguiça de se perguntar. De qualquer forma, aqui não é o lugar onde viveremos no futuro. A única coisa que tenho a fazer é tirar você daqui o mais rápido possível.
Depois de muitas voltas ao longo do caminho, o grupo estava se aproximando da área do castelo, permitindo que Ashes visse as paredes e os guardas de patrulhamento, mesmo na noite escura. Para onde estamos indo? Ela não conseguia se impedir de perguntar. Mas, para sua surpresa, a resposta que recebeu de Nightingale foi: para o castelo da fronteira, está bem na nossa frente. Espere, ela diminuiu a velocidade. Esse é o lugar onde o senhor mora. Bem, é também a casa de nós, bruxas. Você conseguiu chegar a um acordo com o senhor. Mesmo que as forças locais fossem vigorosas e coordenadas, ainda era difícil enfrentar a igreja com a pedra da retaliação de Deus. Assim, a única possibilidade de cooperação entre um lorde local e as bruxas era quando as bruxas tinham seu próprio caminho, assegurando-lhes que sobreviveriam. Infelizmente, ao ter que lidar com um grupo tão vulnerável de bruxas, a maioria dos lordes relutou em sentar e conversar de maneira justa sobre as condições do contrato. Era mais frequente que eles os exprimessem sem parar e exigissem mais, de modo que o caminho para chegar a um acordo com os lordes locais era geralmente bloqueado. Eu suponho que você poderia chamar assim, disse Nightingale em uma voz sem nenhum traço de depressão. Pelo contrário, estava cheio de calor. Cada um de nós assinou um contrato com Sua Alteza Real. Ashes não foi capaz de sentir felicidade por elas. Aqueles contratos escritos com papel e caneta não eram vinculativos. Assim que o senhor se cansou de pagá-los ou quis terminar sua relação de igualdade, ele só teve que amassar o contrato em uma bola e jogá-lo na lareira. Não haveria ninguém que lutasse pela injustiça que as bruxas teriam que enfrentar. Seu status era como um pequeno barco sozinho em uma tempestade, sempre com medo de ser derrubado. Felizmente, agora estou aqui, pensou ela. Comigo, eles podem sair daqui e ir para o outro lado do mar. Lá, nós, bruxas, construímos nossas próprias casas e vivemos longe da igreja e de quaisquer outras ameaças seculares. Com certeza, quando eles atravessaram os portões do castelo, os guardas apenas assentiram e disseram olá quando viram a aparição das bruxas. Comparado ao palácio do rei, o castelo do senhor em Borderstone era, sem dúvida, muito menor e mais escuro. Havia tão poucas tochas solitárias queimando nas paredes do corredor que suas luzes oscilantes não conseguiam cobrir todo o chão de pedra. Andando pelos corredores escuros, Ashes teve uma sensação deprimente. No entanto, esse sentimento só durou até chegarem à entrada da sala de estar. Lá, a sala foi subitamente iluminada por incêndios. Entrando no salão, Ashes pôde ver mais bruxas. Parecia que todos estavam esperando por ela, e no momento em que ela entrou no quarto, começaram a aplaudi-la e a dar as boas-vindas. Nightingale, que queria dar uma breve introdução, deu 2 passos à frente, mas de repente uma das bruxas que antes esperavam na sala correu. "Vende!" exclamou alguém. Tudo o que aconteceu foi registrado por Ashes, mas ela ainda decidiu não tomar nenhuma contramedida. Afinal, ela só teve a sensação de alegria e surpresa da bruxa que se aproximava, não havia vestígio de hostilidade. Então, depois de alguns segundos, ela foi abraçada por um corpo quente. "Você sobreviveu", disse uma voz desconhecida, animada. "Obrigado por me salvar." As cinzas ficaram confusas. "Você é, meu nome é Vende", disse a voz, soltando as mãos. Ela deu uma olhada profunda nos olhos de Ashes. "A menininha do coral, lembra de mim?" No segundo andar de um dos quartos, restavam apenas 2 pessoas, Ashes e Vende. Ashes nunca esperaram encontrar um parceiro do mosteiro aqui. Então, chamar seu parceiro foi um trecho muito longo. Com exceção daquela noite, Ashes nunca teve qualquer interação com Vende. Na verdade, ela nem tinha prestado atenção nas outras garotas que a cercavam naquela sala subterrânea. Ela nem havia percebido que havia outros que tinham que passar pelos mesmos atos horríveis de pessoas que se forçavam a eles. Ainda mais, ela nunca pensou que um deles também se tornaria uma bruxa.
Eu pude fugir do mosteiro e me estabelecer na região de Seavinte. Vende começou a falar. Após um longo período de silêncio. Ele continuou. Então algum dia eu recebi a notícia de que o mosteiro foi incendiado mais tarde naquele dia, e que todas as crianças estavam desaparecidas. Você fez isso? O fogo. Ashes balançou a cabeça. Foi o que a igreja fez. Eles fizeram isso para encobrir todo o escândalo. Eu matei alguns dos gerentes e o exército de juízes que tentaram me impedir até que os membros do exército de punição a Deus da igreja chegassem. Essa cicatriz sobre meu olho foi deixada por um deles. Se não tivesse escolhido escapar sozinho e, em vez disso, tivesse esperado até a continuação, se eu tivesse que enfrentar mais membros do exército de punição de Deus, temo que teria morrido naquele dia. Do exército de castigo de Deus. Vende olhou fixamente para Ashes. Quem são eles?